Ele só queria um arranjo para a mãe que ia passar por uma cirurgia delicada. Mas quando a florista olhou nos olhos dele, algo mudou para sempre. Gabriel Mendonça estacionou o Mercedes em 2 vagas na frente da pequena floricultura, nem se importando com as buzinadas dos carros que passavam. Eram 5h40 da tarde de uma sexta-feira, e ele estava desesperado. Tinha passado o dia inteiro em reuniões intermináveis sobre a fusão da sua empresa de tecnologia quando lembrou do que a mãe havia dito no telefone pela manhã. A cirurgia seria no sábado de manhã, muito mais cedo do que eles esperavam. A porta da floricultura estava quase fechada quando ele conseguiu colocar o pé na entrada. Uma moça de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desarrumado estava contando o dinheiro do caixa, já com a blusa do uniforme meio amassada, depois de um longo dia de trabalho. Desculpe, já estamos fechando, ela disse sem levantar os olhos das notas. Por favor, é uma emergência, Gabriel falou, e alguma coisa na voz dele fez Isadora Santos levantar a cabeça. Ela viu um homem alto, de terno escuro, com os cabelos ligeiramente despenteados e uma expressão de desespero genuíno no rosto. Não era o tipo de desespero arrogante dos clientes ricos que apareciam exigindo milagres. Era algo diferente, mais humano. O que aconteceu? Isadora perguntou, largando o dinheiro sobre o balcão. Gabriel respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Minha mãe vai fazer uma cirurgia amanhã de manhã, delicada, no coração, e eu prometi que levaria flores para ela hoje à noite para dar sorte, mas me esqueci completamente. Isadora observou o rosto dele enquanto ele falava. Tinha trabalhado com flores tempo suficiente para saber reconhecer emoção verdadeira. E o que via nos olhos escuros de Gabriel era amor puro, misturado com medo e culpa. Ela gosta de que tipo de flores? Isadora perguntou, já sabendo que não conseguiria mandar aquele homem embora. O alívio que passou pelo rosto de Gabriel foi instantâneo. Rosas brancas sempre foram as favoritas dela. Desde que eu era criança, toda vez que papai voltava de viagem, trazia rosas brancas. Isadora começou a caminhar entre os baldes de flores, avaliando o que tinha disponível. O estoque estava baixo no final do dia, mas ainda havia algumas rosas brancas bonitas, algumas folhagens interessantes, e sua intuição já estava montando o arranjo na cabeça. Quer só as rosas ou prefere um arranjo completo? Ela perguntou, selecionando as flores mais bonitas. Gabriel a seguiu, observando como ela escolhia cada haste com cuidado, tocando delicadamente as pétalas para testar a qualidade. Tinha algo hipnotizante na forma como ela trabalhava. Uma precisão que misturava técnica com carinho genuíno. Arranjo completo. Quero que seja especial. Quero que quando ela olhar, sinta que eu pensei em cada detalhe. Isadora parou e olhou para ele novamente. Vocês são próximos? Muito. Depois que meu pai partiu, 5 anos atrás, ela é tudo que eu tenho. E eu sou tudo que ela tem. A sinceridade na voz dele tocou algo profundo em Isadora. Ela conhecia bem a dor de perder pessoas importantes. Conhecia o desespero de não conseguir proteger quem se ama de certas situações. Como ela é, quero dizer, como pessoa. Isso ajuda na hora de escolher as flores certas. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que entrou na loja e o sorriso transformou completamente o rosto dele. Ela é luminosa. Sempre encontra o lado bom das coisas, mesmo quando a vida fica difícil. Cozinha para metade do prédio quando alguém está passando por problemas. Tem medo de tempestade, mas adora a chuva. E sempre diz que flores são a forma de Deus mostrar que se importa com os pequenos detalhes. Isadora sentiu o coração apertar. Aquela descrição a lembrava da própria avó, que tinha sido dona da floricultura antes dela e que sempre dizia coisas parecidas sobre flores serem mensagens de carinho. Então vamos fazer algo que fale a linguagem dela, Isadora disse, já com um plano formado na cabeça. Durante a próxima hora, Gabriel assistiu Isadora trabalhar com uma dedicação que ele raramente via no mundo corporativo. Ela não estava simplesmente juntando flores. Estava criando algo único, pensando em cada elemento, explicando suas escolhas enquanto trabalhava. As rosas brancas representam o amor puro que vocês sentem um pelo outro, ela disse, posicionando as flores maiores na base do arranjo.
Essas folhagens verdes trazem esperança e renovação. E estou adicionando algumas flores menores aqui para representar todos os pequenos momentos felizes que vocês vão ter depois que ela se recuperar. Gabriel observava as mãos delicadas de Isadora moldando o arranjo e se pegou pensando que nunca tinha visto alguém trabalhar com tanta paixão. No mundo dele, tudo era eficiência, resultados, números. Ali, vendo ela trabalhar, entendeu pela primeira vez o que significava fazer algo com alma. Você sempre trabalhou com flores? Ele perguntou, genuinamente curioso. Desde criança. Minha avó era dona desta floricultura. Ela dizia que cada arranjo conta uma história, e nossa função é descobrir qual história as pessoas precisam contar. E qual história estou contando hoje? Isadora parou de trabalhar por um momento e olhou diretamente nos olhos dele. A história de um filho que ama tanto a mãe que seria capaz de qualquer coisa para vê-la feliz. Mesmo que isso signifique humilhar o orgulho e implorar para uma florista que trabalhe depois do horário. Gabriel riu, mas foi um riso emocionado. Não foi humilhação, foi desespero mesmo. Eu sei, e é exatamente por isso que vou terminar este arranjo. Porque amor verdadeiro reconhece amor verdadeiro. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o som dela trabalhando preenchendo o espaço. Gabriel aproveitou para observar melhor a loja. Era pequena, mas cada canto tinha personalidade. Fotos antigas na parede mostravam gerações de mulheres trabalhando ali, e ele imaginou que uma delas devia ser a avó que Isadora tinha mencionado. Pronto, Isadora disse finalmente, dando um passo para trás para avaliar o trabalho. O arranjo era simplesmente perfeito. As rosas brancas dominavam o centro, mas havia uma complexidade e profundidade que Gabriel não conseguia explicar. Era como se o arranjo contasse uma história completa só de ser observado. É lindo demais, Gabriel disse, e sua voz saiu mais emocionada do que ele esperava. Sua mãe vai amar, e vai saber que foi feito com carinho. Gabriel pegou a carteira, preparado para pagar qualquer valor que ela pedisse. Quanto fica? Isadora hesitou por um momento, olhando para o arranjo, depois para Gabriel. R$ 80. Gabriel sabia que estava pagando muito pouco pelo trabalho e dedicação que ela tinha colocado ali. Tem certeza? Você ficou aqui 1 hora depois do horário, fez algo completamente personalizado. Tem certeza, sim. Às vezes, a vida nos dá oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém. Hoje foi você que me deu essa oportunidade. Gabriel entregou uma nota de 100 e disse para ela ficar com o troco. Isadora agradeceu com um sorriso que iluminou o rosto cansado dela. Quando ele estava saindo, segurando o arranjo com cuidado, se virou uma última vez. Obrigado. De verdade. Você não faz ideia do quanto isso significa. Eu faço ideia, sim. E Gabriel? Ele parou na porta. Sua mãe vai ficar bem. Tenho certeza. Gabriel saiu da floricultura com o coração mais leve do que estava quando chegou. Não sabia explicar direito, mas alguma coisa naquela conversa com Isadora tinha acalmado uma angústia que ele nem sabia que estava carregando. No carro, ligou o celular e viu 17 chamadas perdidas dos sócios da empresa. Normalmente ficaria desesperado, mas naquele momento, olhando para o arranjo no banco do passageiro, percebeu que existiam coisas muito mais importantes que reuniões de negócios. Isadora ficou na loja mais 20 minutos, terminando de fechar o caixa e organizando tudo para segunda-feira. Mas seus pensamentos continuavam voltando para Gabriel. Tinha algo naquele homem que era diferente dos clientes ricos que ocasionalmente apareciam na loja. Uma sinceridade que ela não estava acostumada a ver. Enquanto trancava a porta da floricultura, se pegou pensando se ele voltaria algum dia para contar como tinha sido a cirurgia da mãe. E percebeu que estava torcendo para que voltasse. Naquela noite, Gabriel entregou o arranjo para a mãe, e os olhos de Dona Helena se encheram de lágrimas quando ela viu o carinho que havia em cada detalhe. Filho, isso é a coisa mais linda que já vi. Quem fez isso? Uma florista muito especial, Gabriel respondeu, e soube que estava falando a verdade mais pura. As últimas palavras que Dona Helena disse antes de dormir foram: quero conhecer essa florista quando sair do hospital. Qualquer pessoa que consegue colocar tanto amor em flores
Deve ter um coração muito bonito. Gabriel ficou acordado até tarde, pensando nas palavras da mãe e na forma como Isadora tinha olhado para ele quando disse que amor verdadeiro reconhece amor verdadeiro. Tinha algo começando ali que ele não conseguia nomear, mas que sentia no peito como uma promessa de dias melhores. Uma semana depois, numa terça-feira chuvosa, Isadora estava arrumando as flores do lado de fora da loja quando viu o Mercedes preto parar na frente da floricultura. Seu coração deu um pulo que ela tentou ignorar, mas quando Gabriel saiu do carro com um sorriso enorme no rosto, soube que as notícias eram boas. Ela passou bem pela cirurgia? Isadora perguntou antes mesmo dele conseguir falar, largando o borrifador sobre o balcão. Melhor que bem. Os médicos disseram que foi uma das cirurgias mais tranquilas que já fizeram. E sabe o que ela disse quando acordou da anestesia? Gabriel parou na frente dela, os olhos brilhando de alegria. Ela disse que sonhou com jardins cheios de rosas brancas e que tinha certeza de que era um sinal de que tudo ia dar certo. Isadora sentiu uma onda de alívio tão intensa que precisou se apoiar no balcão. Nos últimos 7 dias, tinha se pegado pensando em Dona Helena várias vezes, mandando energias positivas para uma mulher que nem conhecia, apenas porque tinha visto o amor genuíno no olhar do filho. Que notícia maravilhosa! Fico muito feliz mesmo. E ela está se recuperando bem? Está indo para casa amanhã. Os médicos ficaram impressionados com a rapidez da recuperação dela. Gabriel fez uma pausa, olhando ao redor da floricultura como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Na verdade, eu vim aqui te agradecer. E para pedir uma coisa. Isadora sentiu um frio na barriga. Que tipo de coisa? Ela quer conhecer você. Não para de falar na florista que fez o arranjo mais lindo que já viu na vida. Eu tentei explicar que você deve estar ocupada, que tem outros clientes, mas ela insiste. Claro que posso conhecê-la. Seria uma honra. Gabriel sorriu, mas havia algo mais nos olhos dele. Também queria saber se você não me deixaria conhecer melhor o seu trabalho. Quer dizer, como você escolhe as flores, como sabe que história cada pessoa quer contar. Fiquei pensando nisso a semana toda. Isadora o observou com curiosidade. Gabriel estava diferente de uma semana atrás. Menos tenso, mais presente. E havia uma sinceridade na forma como ele pedia que a deixava desarmada. Você realmente quer saber? Ou está só sendo educado? Quero saber de verdade. Passei 32 anos da minha vida focado apenas em números, planilhas, lucros. E vendo você trabalhar naquele dia, percebi que existe uma forma completamente diferente de enxergar as coisas. Isadora hesitou por um momento. Não estava acostumada com clientes que voltavam apenas para conversar. Muito menos homens como Gabriel, que claramente vinham de um mundo totalmente diferente do dela. Mas havia algo na forma como ele falava que parecia genuíno. Está bem, mas vai ter que me ajudar com algumas tarefas enquanto eu explico. Não posso parar de trabalhar. Perfeito. Gabriel tirou o paletó e arregaçou as mangas da camisa social, claramente determinado a se envolver de verdade. Isadora não conseguiu evitar um sorriso vendo aquelas mãos que provavelmente só conheciam teclados de computador se preparando para lidar com terra e água. Primeira lição, Isadora disse, entregando uma tesoura de poda para ele. Flores são seres vivos. Cada uma tem personalidade, necessidades, humor. Você não pode tratá-las como produto. Gabriel segurou a tesoura como se fosse uma arma perigosa. E como eu faço para entender a personalidade de uma flor? Observando. Olhe para essas rosas aqui. Isadora guiou ele até um balde com rosas vermelhas. Vê como está com a haste mais reta, as pétalas bem firmes? Ela está confiante, forte. Já está outra, com a cabeça ligeiramente inclinada. Parece mais romântica, mais delicada. Gabriel se abaixou para observar melhor e Isadora percebeu que ele estava realmente prestando atenção, não apenas fingindo interesse. E isso influencia na hora de fazer um arranjo? Totalmente. Eu não coloco flores com personalidades conflitantes juntas. É como pessoas numa festa. Você não colocaria alguém muito tímido ao lado de alguém muito extrovertido sem pensar na dinâmica. Eles passaram a manhã inteira trabalhando juntos. Gabriel se mostrou um aluno surpreendentemente dedicado, fazendo perguntas que revelavam uma mente analítica, mas também uma sensibilidade que Isadora não esperava encontrar em um empresário.
Como você aprendeu tudo isso? Gabriel perguntou enquanto a ajudava a trocar a água dos baldes. Com minha avó. Ela sempre dizia que trabalhar com flores é trabalhar com emoções humanas. As pessoas não compram flores, compram sentimentos. E vocês sempre tiveram esta loja? Isadora hesitou, mexendo nervosamente com as flores que estava arrumando. Na verdade, esta loja foi da minha família por 3 gerações. Minha bisavó começou aqui nos anos 50, minha avó tocou por 40 anos, minha mãe por 15. E agora é sua. Agora é minha, ela confirmou. Mas Gabriel notou uma tristeza na voz dela que não tinha estado lá antes. Eram quase 2 da tarde quando Gabriel percebeu que nenhum dos dois tinha almoçado. Você costuma trabalhar direto sem parar para comer? Isadora riu. Quando tenho clientes curiosos fazendo 1000 perguntas, sim. Então deixe eu consertar isso. Conheço um lugar aqui perto que serve um prato feito honesto. Nada chique, mas a comida é boa. Isadora estava prestes a recusar quando seu estômago roncou alto o suficiente para que os dois ouvissem. Gabriel riu, e ela percebeu que era a primeira vez em muito tempo que alguém se preocupava com questões básicas, como se ela estava se alimentando direito. Tá bom, mas preciso voltar em 1 hora, porque tenho entregas à tarde. O restaurante que Gabriel escolheu era uma pequena casa de comida caseira a 2 quadras da floricultura. Nada sofisticado, apenas mesas de madeira escura e o cheiro reconfortante de comida feita com carinho. Isadora ficou surpresa com a escolha dele. Eu esperava que você fosse do tipo que só almoça em restaurantes 5 estrelas, ela disse enquanto se sentavam. Minha mãe sempre disse que comida boa não tem a ver com preço, tem a ver com amor. E aqui a dona Marta cozinha com amor. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente. Gabriel falou sobre a empresa de tecnologia que tinha construído do zero, sobre a pressão constante de um mundo onde tudo tinha que ser rápido e eficiente. Isadora falou sobre a tranquilidade de trabalhar com as mãos, sobre a satisfação de ver pessoas se emocionarem com um arranjo bem feito. Você parece muito mais relaxado hoje do que na semana passada, Isadora observou. Gabriel riu. Você foi muito direta. É defeito meu. Falo o que penso. Não é defeito. É refrescante. No meu mundo, todo mundo fica circulando ao redor dos assuntos sem nunca ir direto ao ponto. Gabriel ficou pensativo por um momento mexendo no feijão com a colher. A cirurgia da minha mãe me fez parar para pensar em algumas coisas. Passei os últimos 10 anos construindo uma empresa, acumulando dinheiro, fechando contratos cada vez maiores. Mas para quê? Para impressionar quem? E chegou a alguma conclusão? Ainda não. Mas sei que depois de passar uma manhã inteira aprendendo sobre personalidade de flores, me sinto mais vivo do que depois de qualquer reunião de negócios que já participei. Isadora o observou enquanto ele falava. Havia uma vulnerabilidade em Gabriel que contrastava completamente com a imagem de empresário bem-sucedido que ele projetava. Era como se ele estivesse descobrindo partes de si mesmo que não sabia que existiam. Posso fazer uma pergunta pessoal? Gabriel disse de repente. Pode. Você sempre quis trabalhar com flores ou acabou herdando o negócio? Isadora suspirou. Era uma pergunta que ela vinha se fazendo muito ultimamente. Sempre amei flores. Desde pequena, passava todas as tardes na loja com minha avó. Mas quando fiz 18 anos, quis estudar design gráfico. Minha mãe apoiou, disse que eu poderia usar a criatividade de outras formas. E o que aconteceu? Minha mãe ficou doente no meu 2º ano de faculdade. Câncer. Eu larguei tudo para cuidar dela e tocar a loja. Quando ela se recuperou, 3 anos depois, eu já estava completamente envolvida com o negócio e não quis mais voltar para a faculdade. Gabriel percebeu que havia uma história mais complicada por trás da simplicidade com que ela contava os fatos. E você se arrepende? Às vezes. Principalmente quando as contas ficam apertadas, e eu penso como seria a vida se tivesse terminado a faculdade, se tivesse seguido um caminho mais seguro. Mas você gosta do que faz. Amo o que faço. Só não sei se vou conseguir manter a loja funcionando por muito mais tempo. Gabriel sentiu uma pontada no peito. A ideia de Isadora ter que fechar a floricultura, de todo aquele conhecimento e paixão se perdendo, o incomodava mais do que deveria. As coisas estão difíceis? Isadora hesitou, claramente desconfortável com o rumo da conversa.
Desculpe, não deveria estar falando disso. Você veio aqui para relaxar, não para ouvir meus problemas. Eu quero ouvir, se você quiser falar. Havia algo na forma como Gabriel disse isso que fez Isadora acreditar que ele realmente queria saber. Não estava apenas sendo educado. O movimento está caindo há 2 anos. As pessoas estão comprando flores nos supermercados ou encomendando pela internet de empresas grandes que entregam mais barato. Eu não consigo competir em preço. Mas você oferece algo que eles não oferecem. Ofereço. Mas a maioria das pessoas não vê diferença entre um arranjo feito com carinho e um arranjo montado em série. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Sua mente analítica já estava trabalhando em possíveis soluções, mas ele teve o cuidado de não fazer promessas que não sabia se poderia cumprir. Você já pensou em expandir? Talvez oferecer serviços diferenciados, workshops, coisas assim? Já pensei em muita coisa. Mas tudo precisa de investimento inicial, e eu não tenho capital para arriscar. Quando voltaram para a floricultura, Gabriel ajudou Isadora a preparar as entregas da tarde. Ele observava como ela escolhia cada flor, como organizava os arranjos no carro, como conhecia os endereços de cor porque atendia as mesmas famílias há anos. Posso ir junto nas entregas? Gabriel perguntou impulsivamente. Isadora riu. Você não tem reuniões importantes para ir? Tenho. Mas estão começando a parecer menos importantes que aprender sobre o seu trabalho. Eles passaram a tarde percorrendo a cidade no pequeno Civic de Isadora, entregando arranjos para clientes que a cumprimentavam como se ela fosse da família. Gabriel observou como ela lembrava de detalhes pessoais de cada cliente, como perguntava sobre filhos, maridos, problemas de saúde. Você não é só uma florista, Gabriel disse quando estavam voltando para a loja. Você é uma parte importante da vida dessas pessoas. É assim que minha avó sempre trabalhou. Ela dizia que vendemos momentos felizes, não flores. Quando chegaram de volta à floricultura, já era quase 6 da tarde. Gabriel sabia que deveria ir embora, que tinha perdido um dia inteiro de trabalho, que seus sócios provavelmente estavam furiosos, mas não queria que aquele dia acabasse. Isadora, ele disse enquanto ela trancava a loja. Muito obrigado por hoje. Faz tempo que não me sinto tão presente. Obrigada a você por me ajudar e por ouvir. Eles ficaram parados na calçada por um momento, nenhum dos dois parecendo ter pressa de se despedir. A chuva tinha parado durante a tarde e o sol do final do dia pintava tudo com uma luz dourada que fazia a pele de Isadora parecer ainda mais bonita. Posso te fazer uma pergunta? Gabriel disse. Claro. Você aceitaria jantar comigo amanhã? Não como cliente, não como trabalho, só porque gostaria de continuar nossa conversa. Isadora sentiu o coração acelerar. Fazia muito tempo que alguém a convidava para sair, e nunca alguém como Gabriel. Mas havia algo na sinceridade dele que a fazia querer dizer sim. Sim, eu aceitaria. Gabriel sorriu, e foi um sorriso que transformou completamente o rosto dele. Ótimo. Te busco às 7? Perfeito. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, Dona Helena estava na cozinha preparando um chá. Ela estava muito melhor, já conseguia andar sem dificuldade, e a cor tinha voltado ao rosto. Como foi seu dia, filho? Você estava diferente hoje de manhã. Gabriel sentou ao lado da mãe e contou sobre o dia inteiro na floricultura, sobre ter aprendido a diferenciar personalidades de flores, sobre almoçar comida caseira, sobre as entregas pela cidade. E você gostou de tudo isso? Dona Helena perguntou, observando o rosto do filho com atenção. Gostei mais do que deveria. Por que deveria? Gabriel riu. Porque passei o dia inteiro fazendo coisas que não têm nada a ver com minha vida real. Ou talvez você tenha passado o dia fazendo coisas que têm tudo a ver com quem você realmente é. Naquela noite, os dois, cada um na sua casa, dormiram pensando no dia que tinham passado juntos. E nos 2 lados da cidade, 2 pessoas começaram a imaginar como seria se dias assim pudessem se tornar rotina. O jantar tinha sido perfeito. Gabriel escolheu um restaurante simples, mas aconchegante, onde puderam conversar sem pressa sobre tudo e sobre nada. Isadora descobriu que ele sabia cozinhar pratos italianos que aprendeu com a mãe, que tinha medo de altura, mas adorava viajar, e que guardava todas as cartas que o pai escreveu para ele quando era criança.
Gabriel descobriu que ela cantava enquanto arrumava as flores, que tinha uma coleção de livros sobre botânica que herdou da avó, e que sonhava em ter um jardim próprio algum dia. Nas 2 semanas que se seguiram, Gabriel apareceu na floricultura quase todos os dias. Sempre com uma desculpa diferente. Queria aprender mais sobre cuidados com plantas, precisava de flores para a mãe, ou simplesmente passava por ali, por acaso, na hora do almoço. Isadora fingia acreditar nas desculpas, mas no fundo estava feliz com a companhia. Numa quinta-feira chuvosa, Gabriel chegou à floricultura com uma expressão diferente no rosto, mais séria, mais determinada. Isadora estava organizando um arranjo de girassóis quando ele entrou e imediatamente percebeu que alguma coisa havia mudado. "Preciso falar com você sobre uma coisa", Gabriel disse, sem os cumprimentos habituais. Isadora sentiu o estômago apertar. Nas últimas semanas, tinha se acostumado com a presença dele, e a possibilidade de que isso pudesse acabar a deixava mais nervosa do que deveria. Claro. "O que foi?" Gabriel respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. "Quero fazer uma proposta. Uma proposta de negócios." "Negócios?" Isadora franziu a testa confusa. "Quero investir na sua floricultura. Quero ser seu sócio." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Isadora conseguia ouvir o próprio coração batendo. Ela largou os girassóis sobre o balcão e olhou para Gabriel como se ele tivesse falado em outro idioma. "Como assim, sócio?" Gabriel começou a andar pela loja, as mãos nos bolsos, claramente nervoso. "Passei as últimas 2 semanas pensando sobre nossa conversa. Sobre como você disse que o movimento está caindo, que não consegue competir com as grandes empresas. E percebi que você tem algo que eles nunca vão ter." "O quê?" "Autenticidade, conhecimento real, relacionamento genuíno com os clientes. Você não vende flores, Isadora. Você vende experiências, memórias, emoções." Isadora cruzou os braços, a postura defensiva. "E o que isso tem a ver com você querer ser meu sócio?" "Porque sei como transformar isso em um negócio sustentável. Sei como expandir sem perder a essência. Sei como fazer as pessoas valorizarem o que você oferece." "Gabriel, eu mal te conheço há 1 mês. Por que você faria uma coisa dessas?" A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Ele parou de andar e olhou diretamente para ela. A verdade era complicada demais para explicar. Como dizer que nas últimas semanas ela tinha se tornado a parte mais importante dos seus dias? Como explicar que a ideia de vê-la lutar sozinha para manter a floricultura funcionando o incomodava mais do que qualquer problema na sua própria empresa? "Porque acredito no seu trabalho", ele disse finalmente. "E porque posso ajudar." Isadora o observou com desconfiança. "Que tipo de ajuda?" "Dinheiro?" "Dinheiro sim, mas não só. Conhecimento de mercado, estratégias de marketing, contatos, estrutura, tudo o que você precisa para crescer. E o que você ganha com isso?" Gabriel hesitou. Essa era a pergunta que ele vinha tentando responder para si mesmo há dias. Uma participação nos lucros e a satisfação de ver um trabalho bonito prosperar. Isadora riu, mas foi um riso sem humor. "Gabriel, você é dono de uma empresa de tecnologia que vale milhões. Por que diabos iria querer se meter com uma floricultura que mal consegue pagar as contas?" A resposta saiu antes que Gabriel pudesse filtrar. "Porque sua floricultura me faz mais feliz do que minha empresa de milhões." O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente, carregado de uma verdade que nenhum dos dois esperava ouvir. "Não é uma boa razão para uma sociedade comercial", Isadora disse baixinho. "Talvez não seja, mas é uma razão honesta." Isadora se afastou dele, caminhando até a parte de trás da loja onde ficavam as flores mais delicadas. Gabriel a seguiu, mantendo uma distância respeitosa. "Você não entende o que está propondo", ela disse sem se virar. "Esta loja é tudo que eu tenho. É minha história, minha família, minha identidade. Se der errado, eu perco tudo. E se não tentar, você vai perder mesmo assim." A frieza na voz de Gabriel a fez se virar. "Como é? Desculpe, não queria soar grosseiro, mas é verdade. Você mesma disse que não consegue competir, que o movimento está caindo. Se continuar do jeito que está, quanto tempo mais consegue manter as portas abertas?" Isadora sentiu uma mistura de raiva e desespero subindo pelo peito. "Não é da sua conta. Eu sei que não é.
Mas me importo com o que acontece com você. Por quê? A pergunta saiu como uma acusação. Por que se importa? Porque sou uma curiosidade interessante. Porque sou diferente das pessoas do seu mundo? Um projeto social para você se sentir melhor consigo mesmo? Gabriel ficou visivelmente chocado com a intensidade da reação dela. Não é nada disso. Então o que é? Gabriel se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. É porque em 2 semanas você mudou completamente a forma como eu vejo o mundo. É porque pela primeira vez na minha vida adulta, eu acordo animado para ir a algum lugar. É porque quando estou aqui com você, me sinto como a pessoa que sempre quis ser. Isadora sentiu as lágrimas chegando e lutou para controlá-las. Gabriel, você mal me conhece. Conheço o suficiente para saber que você é a pessoa mais autêntica que já conheci. Conheço o suficiente para saber que você coloca amor em tudo que faz. E conheço o suficiente para saber que seria um crime deixar esse talento se perder por falta de recursos. E se eu disser não? Então eu respeito sua decisão e nunca mais toco no assunto. E continua aparecendo aqui todo dia com desculpas esfarrapadas? Gabriel sorriu pela primeira vez desde que chegou. Essa parte eu não posso prometer que vou parar. Isadora respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A proposta de Gabriel era tentadora demais para ser real e ao mesmo tempo assustadora demais para ser ignorada. Preciso pensar. Claro. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias? Uma semana? O tempo que você precisar. Gabriel se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Isadora, só mais uma coisa. Eu entendo sua desconfiança. Entendo que deve parecer bom demais para ser verdade. Mas quero que você saiba que minha proposta não tem nada a ver com pena ou caridade. É sobre reconhecer valor onde ele existe e querer fazer parte disso. Depois que Gabriel saiu, Isadora ficou sozinha na loja por quase 1 hora, apenas pensando. Pegou o telefone várias vezes para ligar para a mãe e pedir conselhos, mas sempre desistia. Aquela decisão tinha que ser dela. Naquela noite, ligou para sua melhor amiga, Carla, que trabalhava como advogada e sempre dava conselhos práticos. Você está louca se não aceitar, Carla disse depois de ouvir a história toda. Um investidor querendo sociedade numa floricultura? Isso não existe, Isa. Exatamente por isso estou desconfiada. Você gosta dele? A pergunta pegou Isadora desprevenida. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Se você gosta dele, a sociedade pode complicar as coisas. Se não gosta, pode ser uma oportunidade de ouro. É complicado. Ah, então você gosta dele. Isadora suspirou. Não sei o que sinto. Ele é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Gentil, interessado, parece genuinamente se importar, mas vem de um mundo completamente diferente do meu. Isa, você tem 28 anos, está solteira há 3 anos, e aparece um cara inteligente, bonito, bem-sucedido, que se interessa pelo seu trabalho e quer investir no seu negócio. Qual é o problema? O problema é que parece bom demais para ser verdade. Ou talvez você tenha medo de ser feliz. A observação de Carla ficou ecoando na cabeça de Isadora pelo resto da noite. Será que era isso? Será que estava rejeitando uma oportunidade única por medo? Na sexta-feira, Gabriel não apareceu na floricultura. Nem no sábado. Isadora se pegou olhando para a porta toda hora, esperando vê-lo entrar com alguma desculpa nova. Quando percebeu que estava fazendo isso, ficou ainda mais confusa sobre seus próprios sentimentos. No domingo, decidiu ir visitar a mãe para conversar sobre a proposta. Encontrou Dona Carmen no jardim, cuidando das rosas que tinha plantado depois da recuperação. Mãe, preciso da sua opinião sobre uma coisa. Isadora contou tudo sobre Gabriel, desde o primeiro dia na floricultura até a proposta de sociedade. Dona Carmen ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais, claramente analisando cada detalhe. E você gosta dele? Foi a primeira pergunta da mãe, depois que Isadora terminou de contar. Por que todo mundo faz essa pergunta? Porque é a mais importante. Filha, negócios a gente pode desfazer. Sentimentos são mais complicados. Não sei se gosto dele romanticamente. Sei que gosto da companhia, que ele me faz rir, que parece genuinamente interessado no meu trabalho. E isso te assusta? Muito. Dona Carmen sorriu,
O mesmo sorriso que Isadora lembrava da infância. Sabe o que sua avó sempre dizia? Que as melhores oportunidades da vida vêm disfarçadas de riscos que dão medo. E se der errado? E se der certo? Na segunda-feira de manhã, Gabriel chegou à floricultura com 2 cafés e um saco de pães de açúcar. Estava claramente nervoso, mas tentando disfarçar. Trouxe café da padaria da esquina. Lembrei que você disse que gostava do pão de açúcar deles. Isadora aceitou o café, agradecida pela bebida quente numa manhã fria. Gabriel, sobre sua proposta, você não precisa responder hoje. Só queria que soubesse que pensei em todos os detalhes. Posso apresentar um plano de negócios completo, com projeções, estratégias, cronograma de implementação. Gabriel. Isadora interrompeu. Eu aceito. O rosto dele se iluminou como o de uma criança ganhando o presente de Natal mais desejado. Aceita mesmo? Aceito. Mas com condições. Quais? Primeiro, eu continuo sendo responsável pela parte criativa. Você não interfere nas escolhas artísticas ou no atendimento aos clientes. Combinado. Segundo, se em algum momento eu sentir que a essência da loja está se perdendo, tenho o direito de desfazer a sociedade. Combinado. Terceiro, mantemos a relação profissional separada da pessoal. Gabriel hesitou por um momento. Como assim? Se algum dia surgir algo entre nós, não pode influenciar nas decisões de negócio. E se der errado entre nós, o negócio não pode ser prejudicado. Faz sentido. Combinado. Gabriel estendeu a mão para selar o acordo. Mas quando Isadora apertou a mão dele, os dois sentiram uma energia que ia muito além de questões comerciais. Ali, entre as flores e o cheiro doce dos pães de açúcar, começou uma parceria que mudaria a vida dos dois para sempre. Então, Gabriel disse, ainda segurando a mão dela. Quando começamos? Agora, Isadora respondeu, sentindo uma mistura de medo e expectativa que fazia o coração bater mais rápido. Começamos agora. 3 meses depois, Isadora mal reconhecia a própria vida. A nova floricultura no centro da cidade era 3 vezes maior que a antiga, com vitrines lindas que atraíam olhares de quem passava na rua, um espaço dedicado para workshops e um sistema de entregas que funcionava como um relógio suíço. Gabriel tinha cumprido todas as promessas que fez. Mas naquela manhã de sábado, enquanto preparava os arranjos para um casamento, Isadora sentia uma inquietação que não conseguia nomear. Gabriel estava ao lado dela, aprendendo a fazer laços de fita para os buquês das madrinhas, concentrado como sempre ficava quando queria dominar uma técnica nova. Você tem certeza que é assim? Ele perguntou, mostrando o laço torto que tinha acabado de fazer. Isadora riu e pegou a fita das mãos dele. Gabriel, você consegue fechar contratos de milhões, mas não consegue fazer um laço? Contratos não precisam ficar bonitos. Verdade. Eles trabalhavam em silêncio confortável quando o telefone de Gabriel tocou. Era a 4ª ligação em 1 hora, e Isadora percebeu a tensão crescendo no rosto dele. Você não vai atender? Gabriel olhou para o nome na tela e suspirou. É meu sócio. Provavelmente querendo saber por que não apareci na reunião com os investidores japoneses ontem. Você perdeu uma reunião importante? Não perdi. Escolhi não ir. Estava aqui ajudando você com os arranjos para o evento beneficente. Isadora parou de trabalhar e olhou para ele. Gabriel, você não pode continuar negligenciando sua empresa por causa da floricultura. Não estou negligenciando. Estou priorizando. O telefone tocou novamente. Dessa vez era um nome diferente na tela, mas a expressão de Gabriel continuava tensa. Atende, Isadora disse. Eu termino isso aqui. Gabriel saiu da loja para atender, e Isadora conseguiu ouvir fragmentos da conversa através da vitrine. O tom estava ficando alterado, e ela percebeu que Gabriel estava sendo pressionado sobre algo sério. Quando ele voltou, o rosto estava fechado. Problemas? Isadora perguntou. Nada que não possa ser resolvido. Mas Isadora conhecia Gabriel bem o suficiente para saber quando ele estava mentindo. Nos últimos 3 meses, tinham passado praticamente todos os dias juntos, e ela aprendeu a ler cada expressão do rosto dele. Gabriel, senta aqui. Ela apontou para o banco onde costumavam tomar café nas manhãs tranquilas. O que está acontecendo de verdade? Gabriel hesitou, claramente lutando entre protegê-la dos problemas ou dividir o peso. Meus sócios acham que estou perdendo o foco.
Dizem que ando mais interessado em flores do que em tecnologia. E estão errados? A pergunta direta pegou Gabriel desprevenido. Não completamente. Gabriel, está bem, talvez estejam certos. Talvez eu esteja mesmo mais interessado em flores do que em algoritmos e códigos de programação. Isadora sentiu uma mistura de culpa e preocupação. Você está colocando sua empresa em risco por causa da floricultura? Não por causa da floricultura, por causa de como me sinto quando estou aqui. A sinceridade na voz dele fez o coração de Isadora acelerar. Nos últimos meses, eles tinham dançado ao redor dos sentimentos que cresciam entre eles, mantendo tudo no âmbito profissional como haviam combinado. Mas momentos como aquele deixavam claro que a linha entre pessoal e profissional estava ficando cada vez mais tênue. Como você se sente quando está aqui? Gabriel se aproximou dela e, pela primeira vez em meses, ignorou completamente as flores ao redor para focar apenas no rosto de Isadora. Sinto que estou no lugar certo. Sinto que estou fazendo algo que importa de verdade. Sinto que posso ser eu mesmo, sem máscaras, sem performances. Gabriel, você não pode abandonar tudo que construiu. Não estou abandonando. Estou repensando prioridades. O telefone dele tocou mais uma vez. Dessa vez, Gabriel desligou sem nem olhar quem era. Isso não pode continuar assim, Isadora disse. Você precisa resolver a situação na sua empresa. Eu sei, mas não hoje. Hoje é sábado. Temos um casamento para entregar. E eu quero focar no que realmente importa. E durante o resto da manhã, eles trabalharam juntos preparando os arranjos mais elaborados que a floricultura já tinha feito. O casamento era de uma cliente antiga de Isadora, e ela queria que tudo fosse perfeito. Gabriel observava como ela cuidava de cada detalhe, como se emocionava genuinamente com a felicidade da noiva. Você ama o que faz, Gabriel disse enquanto carregavam os arranjos para o carro. Amo. Sempre amei. E eu amo te ver fazendo o que ama. Isadora parou no meio do movimento segurando um buquê de rosas brancas. A declaração havia saído tão naturalmente que Gabriel pareceu surpreso com as próprias palavras. Gabriel, desculpe. Sei que combinamos manter as coisas profissionais. Não é isso. É que... Isadora hesitou, procurando as palavras certas. Também amo te ver aqui. Amo ter você como parceiro. Amo como você entende meu trabalho e o valoriza. Eles ficaram parados no meio da calçada, olhando um para o outro com uma intensidade que fazia o mundo ao redor desaparecer. Gabriel deu um passo na direção dela. Isadora, O momento foi interrompido por uma buzina. Um carro havia parado ao lado deles, e uma mulher elegante de uns 50 anos desceu com uma expressão de desaprovação no rosto. Gabriel, o que você está fazendo? Gabriel ficou visivelmente tenso. Oi, mãe. Isadora percebeu imediatamente que não era Dona Helena. Esta mulher tinha uma postura rígida, roupas caras, e olhava para a floricultura como se fosse uma curiosidade exótica. Ah? Gabriel disse claramente desconfortável. Isadora, esta é Beatriz, minha madrasta. Beatriz, esta é Isadora, minha sócia na floricultura. Beatriz estendeu uma mão fria e avaliou Isadora da cabeça aos pés em segundos. Então você é a famosa florista. É um prazer conhecê-la, Isadora disse tentando manter a educação. Gabriel, precisamos conversar. Seu pai está preocupado com suas decisões recentes. Não é meu pai biológico, Gabriel disse baixinho para Isadora, mas não baixo o suficiente para Beatriz não ouvir. Gabriel, não seja grosseiro. Ricardo se importa com você como se fosse sangue do sangue dele, e está preocupado com o rumo que sua vida está tomando. Gabriel olhou para Isadora, claramente dividido entre o constrangimento e a raiva. Podemos conversar sobre isso depois? Agora estou trabalhando. Trabalhando? Beatriz riu, mas foi um riso sem humor. Gabriel, você é dono de uma das empresas de tecnologia mais promissoras do país. Isso aqui é um hobby. Isadora sentiu como se tivesse levado um tapa. Até aquele momento, não tinha dimensionado completamente a diferença social entre ela e Gabriel. Sabia que ele era bem-sucedido, mas ver a reação da família dele a fez perceber quão diferentes eram os mundos de onde vinham. Não é um hobby, Gabriel disse, a voz ficando mais dura. É um investimento em algo que acredito. Ah, Gabriel, querido,
Você está sendo ingênuo. Este tipo de experiência é divertida por um tempo, mas você tem responsabilidades reais. Beatriz, por favor. Seu pai quer que você vá jantar conosco hoje à noite. Temos algumas pessoas importantes para você conhecer. Investidores sérios, que podem ajudar a expandir sua empresa de verdade. Gabriel olhou para Isadora, que estava claramente constrangida com toda a situação. Hoje não posso. Temos entregas para fazer. Gabriel, Isadora disse baixinho. Vai jantar com sua família. Eu termino as entregas sozinha. Não vou te deixar sozinha com tudo isso. Beatriz observou a troca com interesse calculista. Que dedicação tocante. Gabriel, a moça claramente consegue cuidar das próprias responsabilidades. Você não precisa babá-la. A palavra babá-la caiu como uma pedra na conversa. Isadora sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Gabriel, vai com sua família. Conversamos segunda-feira. Gabriel percebeu o tom frio na voz de Isadora e soube que alguma coisa havia mudado. Isadora, podemos conversar depois. Claro. Agora preciso ir. O casamento não pode atrasar. Isadora entrou no carro e saiu sem olhar para trás, deixando Gabriel parado na calçada com Beatriz, que parecia satisfeita com o resultado da conversa. Viu como foi fácil? Beatriz disse, pegando o braço de Gabriel. Agora pode focar no que realmente importa. Gabriel se soltou do braço dela com mais força do que era necessário. Beatriz, você não fez ideia do que acabou de fazer. Fiz você lembrar quem você é de verdade. Não. Você me lembrou porque prefiro passar tempo com pessoas que me valorizam pelo que sou, não pelo que possuo. Gabriel entrou no próprio carro e saiu atrás de Isadora, deixando Beatriz sozinha na calçada, claramente surpresa com a reação dele. Encontrou Isadora no salão de festas onde seria o casamento, montando os arranjos com uma eficiência mecânica que ele conhecia bem. Era como ela ficava quando estava chateada, focada demais no trabalho para não pensar em outras coisas. Precisa de ajuda? Gabriel perguntou, se aproximando devagar. Não, obrigada. Consigo sozinha. Gabriel suspirou e começou a ajudar mesmo sem ser convidado, pegando os vasos e posicionando onde Isadora indicava. Sobre o que aconteceu ali? Gabriel, você não me deve explicações. Sua madrasta tem razão. Você tem responsabilidades mais importantes. Mais importantes que o quê? Que isso aqui. Que a floricultura. Que... Ela hesitou. Que eu. Gabriel parou o que estava fazendo e forçou Isadora a olhar para ele. Isadora, olha para mim. Quando ela relutantemente levantou os olhos, Gabriel viu toda a insegurança que ela estava tentando esconder. Não existe nada mais importante que você. Não existe responsabilidade mais importante que estar ao seu lado, construindo algo bonito juntos. Gabriel, você vem de um mundo onde as pessoas como eu são hobbies, experiências temporárias. Você não é um hobby, você é a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. Gabriel se aproximou mais, as mãos dele tocando delicadamente o rosto dela. Isadora, posso ter crescido com dinheiro, posso ter construído uma empresa, posso ter tudo que Beatriz acha que importa, mas nada disso me fez sentir vivo como estes últimos meses com você. E quando você cansar? Quando a novidade passar? Não vai passar, porque não é novidade, é amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles como uma confissão que mudava tudo. Gabriel percebeu que tinha dito o que sentia sem planejar, mas não se arrependeu. Gabriel, eu te amo, Isadora. Amo sua paixão pelas flores. Amo como você trata cada cliente como família. Amo como você coloca a alma em tudo que faz. Amo como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Isadora sentiu as lágrimas chegando. Eu também te amo, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente, de não pertencer ao seu mundo, de você perceber que pode ter alguém mais adequada. Gabriel riu baixinho, mas foi um riso carinhoso. Isadora, você não precisa ser adequada para o meu mundo. Você fez eu querer construir um mundo novo onde nós dois caibamos perfeitamente. Eles se beijaram ali, entre os arranjos de flores do casamento, com o cheiro doce das rosas brancas envolvendo eles como uma bênção. E pela primeira vez desde que se conheceram, os dois pararam de lutar contra o que sentiam. Quando se separaram, Gabriel segurou as mãos dela entre as suas.
Isadora, não me importa o que minha família acha, o que meus sócios acham, o que o mundo acha. Quero estar aqui com você, construindo algo que faça sentido. E sua empresa? Vou encontrar um jeito de equilibrar. Ou vou vender minha parte e me dedicar completamente à nossa floricultura. Não quero que você abra mão de tudo por mim. Não seria por você, seria por nós. Pelo futuro que quero construir com você. Naquela noite, depois de entregar todos os arranjos e ver a felicidade da noiva com as flores, Gabriel e Isadora jantaram numa pequena pizzaria perto da loja. Não era o jantar elegante que Beatriz tinha planejado para ele, mas Gabriel sabia que estava exatamente onde queria estar. Então, Isadora disse brincando com o anel que Gabriel havia dado para ela como símbolo da sociedade. O que fazemos agora? Agora enfrentamos juntos tudo que vier. Família, sócios, preconceitos, desafios. Juntos. Vai ser difícil. Vai. Mas vai valer a pena. Isadora sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que Gabriel viu no rosto dela desde o encontro com Beatriz. Tem razão. Vai valer a pena. 6 meses depois, a floricultura tinha se transformado em algo que nem Gabriel nem Isadora poderiam ter imaginado. O que começou como uma pequena loja de bairro agora era um negócio próspero com 3 funcionários, workshops aos sábados que sempre lotavam e uma lista de espera para casamentos que se estendia por meses. Mas naquela manhã de setembro, Isadora estava mais nervosa que de costume. Gabriel tinha saído cedo para resolver alguns assuntos na empresa de tecnologia que ele finalmente conseguiu reorganizar sem perder o controle. Os sócios tinham aceito sua nova rotina de trabalho depois que viram os resultados financeiros se manterem estáveis. E Gabriel conseguiu delegar mais responsabilidades para se dedicar tanto à tecnologia quanto às flores. Isadora estava nervosa porque sabia que Gabriel voltaria com uma resposta. Na noite anterior, ele tinha feito uma pergunta que mudaria tudo entre eles. Isadora, Gabriel tinha dito enquanto fechavam a loja juntos. Você se casaria comigo? A pergunta havia saído de forma tão natural, tão espontânea, que por um momento Isadora pensou ter imaginado. Eles estavam regando as plantas da entrada quando Gabriel simplesmente parou, se virou para ela e fez a pergunta mais importante das suas vidas. Gabriel. Ela tinha começado a responder, mas ele a interrompeu. Não precisa responder agora. Eu sei que é uma decisão grande. Só queria que você soubesse que quero passar o resto da minha vida construindo coisas bonitas ao seu lado. E agora, organizando um arranjo de girassóis para uma cliente regular, Isadora sabia qual seria sua resposta. Tinha sabido desde o momento em que a pergunta foi feita. A questão não era se queria se casar com Gabriel, mas se tinha coragem de aceitar tanta felicidade. A campainha da porta tocou e Isadora levantou os olhos esperando ver Gabriel, mas era Dona Helena. A mãe dele estava com uma aparência muito melhor do que no dia em que se conheceram no hospital, 6 meses atrás. O cabelo grisalho estava bem cuidado, a pele corada de saúde, e o sorriso era radiante. Bom dia, querida, Dona Helena disse, se aproximando do balcão onde Isadora trabalhava. Dona Helena? Que surpresa boa. Gabriel saiu, mas não deve demorar. Na verdade, vim falar com você. Isadora sentiu um frio na barriga. Nos últimos meses, Dona Helena tinha se tornado uma presença constante na floricultura, sempre carinhosa e acolhedora. Mas havia algo diferente no tom de voz dela hoje. Posso saber sobre o quê? Dona Helena sorriu e sentou na cadeirinha que Gabriel sempre usava quando ficava observando Isadora trabalhar. Gabriel me contou que fez uma pergunta importante para você ontem. Isadora corou instantaneamente. Ele contou? Contou. E vim aqui porque preciso te dizer uma coisa. O coração de Isadora acelerou. Se for para dizer que não sou boa o suficiente para ele, não seja boba, menina. Dona Helena riu. Vim dizer exatamente o contrário. Isadora parou de mexer nas flores e olhou diretamente para Dona Helena. Isadora, meu filho era um homem perdido antes de conhecer você. Bem-sucedido, rico, respeitado, mas completamente perdido. Vivia numa correria sem sentido, acumulando conquistas que não o faziam feliz. Dona Helena se levantou e começou a caminhar entre as flores, tocando delicadamente nas pétalas, como Gabriel havia ensinado ela a fazer. Desde que você entrou na vida dele, meu filho sorri de verdade.
Acorda animado, fala sobre o futuro com esperança. Encontrou um propósito que vai além do dinheiro. Dona Helena, deixa eu terminar, querida. Ela se virou para Isadora com os olhos brilhando. Você salvou meu filho, não da cirurgia, que os médicos fizeram muito bem. Você salvou a alma dele. Isadora sentiu as lágrimas chegando. Ele também salvou a minha. Salvou a floricultura, salvou meus sonhos, me mostrou que eu podia ser mais do que imaginava. Então vocês se salvaram mutuamente. Esse é o melhor tipo de amor. Dona Helena se aproximou e pegou as mãos de Isadora entre as suas. Isadora, eu seria a sogra mais feliz do mundo se você aceitasse se casar com meu filho. As lágrimas que Isadora estava segurando finalmente desceram pelo rosto. Dona Helena, eu quero aceitar. Quero muito. Mas tenho medo. Medo de quê, filha? Medo de não conseguir fazer ele feliz para sempre. Medo de que um dia ele se arrependa de ter escolhido uma vida mais simples por minha causa. Dona Helena sorriu com a paciência de quem conhecia a vida. Isadora, você acha que uma vida onde se acorda feliz, onde se trabalha com propósito, onde se ama de verdade, é uma vida simples? Não quando você coloca dessa forma. Meu filho não escolheu uma vida mais simples. Ele escolheu uma vida mais verdadeira. E você foi quem mostrou para ele que essa vida existia. Naquele momento, Gabriel entrou na floricultura e parou na porta, ao ver as duas mulheres chorando e se abraçando. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou claramente preocupado. Sim, Isadora disse, se separando de Dona Helena e se virando para ele. Aconteceu que sua mãe acabou de me convencer de que sou corajosa o suficiente para aceitar seu pedido. O rosto de Gabriel se iluminou como um girassol encontrando o sol. Você está dizendo sim? Estou dizendo sim. Gabriel atravessou a loja em 3 passos e pegou Isadora no colo, girando ela no meio das flores enquanto Dona Helena batia palmas e chorava de alegria. Quando ele a colocou no chão, se ajoelhou ali mesmo, no meio da floricultura, e tirou uma pequena caixinha do bolso. Isadora Santos, você aceita se casar comigo na nossa floricultura, cercados das flores que nos trouxeram um para o outro? O anel era simples, mas perfeito, com um diamante pequeno cercado por pétalas de ouro que pareciam uma flor delicada. Aceito, Isadora disse. E quando Gabriel colocou o anel no dedo dela, as 3 pessoas que estavam na loja choravam de emoção. 2 meses depois, num sábado ensolarado de novembro, a floricultura se transformou no cenário do casamento mais bonito que Isadora podia ter imaginado. Gabriel e ela tinham decidido fazer a cerimônia na própria loja, porque era ali que suas vidas se encontraram e se transformaram. A pequena loja estava decorada com arranjos em tons de branco e verde, criando um jardim interno que tirava o fôlego de quem entrava. Amigos e familiares se apertavam no espaço, mas ninguém se importava com o tamanho. O que importava era o amor que preenchia cada canto. Isadora entrou pela porta principal, vestindo um vestido simples de renda branca, carregando um buquê de rosas brancas. As mesmas flores que Gabriel tinha comprado no primeiro dia. Gabriel a esperava ao lado do piano que Dona Helena tinha insistido em alugar para a ocasião, porque todo casamento precisa de música bonita. Durante a cerimônia, Gabriel falou sobre como tinha entrado na floricultura procurando flores para a mãe e encontrou muito mais do que imaginou. Isadora falou sobre como aprendeu que o amor verdadeiro não tem a ver com vir do mesmo mundo, mas com construir um mundo novo juntos. Quando trocaram as alianças, Dona Helena tocou uma música que ela mesma havia escolhido, Ave Maria, porque dizia que era uma prece de gratidão por ter ganho uma filha do coração. Entre os convidados estavam os clientes antigos de Isadora, que a viam como família, os funcionários da floricultura, que tinham se tornado mais que empregados, alguns colegas de Gabriel da empresa de tecnologia, que finalmente entenderam por que ele havia mudado tanto, e até mesmo Beatriz, que havia pedido desculpas para Isadora algumas semanas antes do casamento. Eu estava errada, Beatriz tinha dito numa conversa difícil, mas necessária. Achei que você estava distraindo Gabriel dos objetivos dele, mas percebi que você ajudou ele a encontrar objetivos melhores. Depois da cerimônia, enquanto os convidados bebiam champanhe e comiam os salgados que Dona Helena tinha feito questão de preparar,
Gabriel e Isadora se esconderam por alguns minutos na parte de trás da loja. Conseguimos, Gabriel disse, segurando as mãos dela entre as suas. Conseguimos o quê? Construir algo bonito. A floricultura, nosso relacionamento, nossa família. Conseguimos criar algo que vale a pena. Isadora olhou ao redor da loja onde tudo começou. Via os arranjos que tinham feito juntos, as plantas que tinham cuidado com carinho, as fotos na parede que agora incluíam momentos dos dois. Era mais que um negócio. Era a materialização de um sonho compartilhado. Gabriel, posso te contar um segredo? Claro. Naquele primeiro dia, quando você entrou aqui desesperado procurando flores para sua mãe, eu sabia que você era especial. Como sabia? Porque você falou sobre sua mãe com tanto amor que chorei depois que você saiu. E pensei, qualquer homem que ama a mãe assim deve ter um coração muito bonito. Gabriel riu. E você estava certa? Estava. Você tem o coração mais bonito que já conheci. Eles se beijaram entre as flores, cercados pelo cheiro doce que se tornou a trilha sonora de suas vidas. Do lado de fora, podiam ouvir o som da festa continuando, as risadas dos amigos, a música do piano. Pronta para voltar para a nossa festa? Gabriel perguntou. Pronta para voltar para a nossa vida. Isadora respondeu. 1 ano depois, a floricultura tinha se expandido para 2 filiais. Gabriel tinha vendido parte da empresa de tecnologia e se dedicava integralmente ao negócio das flores, descobrindo que tinha talento natural para a parte administrativa, enquanto Isadora comandava a criação. Dona Helena havia se mudado para um apartamento perto da loja principal e passava as tardes ajudando com a contabilidade e fazendo chá para os clientes. Ela dizia que finalmente tinha encontrado o que fazer com todo o tempo livre da aposentadoria. Numa tarde de dezembro, enquanto preparavam os arranjos para as festas de fim de ano, Gabriel parou de trabalhar e observou Isadora montando um centro de mesa com pinhas e rosas vermelhas. No que está pensando? Ela perguntou, percebendo o olhar contemplativo dele. Estou pensando que se minha mãe não tivesse precisado daquela cirurgia, se eu não tivesse me esquecido de comprar as flores, se você não tivesse aceitado trabalhar depois do horário, estaríamos em lugares completamente diferentes hoje. Exato. Às vezes penso como a vida é frágil, como decisões pequenas podem mudar tudo. Isadora largou as pinhas e se aproximou dele. Gabriel, você acredita em destino? Não sei. Por quê? Porque às vezes, acho que a gente estava destinado a se encontrar. Talvez não naquele dia, daquela forma, mas de algum jeito. Porque quando encontramos a pessoa certa, parece que todas as peças da vida finalmente se encaixam no lugar. Gabriel a abraçou, respirando o perfume de flores que agora fazia parte da pele dela. Fazia parte de quem ela era. Sabe o que acho? Ele disse. O quê? Acho que destino é a gente estar aberto para reconhecer o amor quando ele aparece. E estar corajoso o suficiente para segui-lo, mesmo quando não faz sentido para o resto do mundo. Isadora sorriu. O mesmo sorriso que tinha conquistado Gabriel no primeiro dia. Então somos 2 pessoas muito corajosas. Somos. E muito sortudas. A do lado de fora da floricultura, a vida da cidade continuava seu ritmo acelerado. Pessoas passavam correndo, focadas em compromissos, prazos, objetivos distantes. Mas dentro da loja, no meio das flores e do amor que crescia a cada dia, Gabriel e Isadora tinham encontrado algo que a maioria das pessoas procura a vida inteira. Um lugar onde pertenciam completamente, onde eram amados exatamente como eram, onde cada dia trazia a promessa de construir algo bonito juntos. E tudo tinha começado com um pedido simples. Um arranjo de flores para uma mãe que ia passar por uma cirurgia. Mas como todas as melhores histórias de amor, não foi sobre o que pediram. Foi sobre o que encontraram, quando tiveram coragem de olhar além do que estavam procurando. Naquela noite, quando fecharam a loja e caminharam de mãos dadas para casa, Gabriel se virou uma última vez para olhar a floricultura. As luzes estavam apagadas, mas a vitrine ainda mostrava os arranjos que tinham feito juntos durante o dia. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por quê? Isadora perguntou. Por ter me ensinado que a vida mais bonita é aquela que a gente constrói com as próprias mãos, ao lado de quem ama. Isadora apertou a mão dele.
Obrigada a você por ter me mostrado que nunca é tarde para recomeçar, para sonhar maior, para ser mais feliz do que achávamos possível. Eles continuaram caminhando, deixando para trás a floricultura que havia mudado suas vidas para sempre, mas levando consigo a certeza de que, no dia seguinte, voltariam para construir mais um pouquinho do sonho que compartilhavam. Porque algumas histórias não têm fim. Elas apenas continuam, dia após dia, florescendo como as plantas que cuidamos com amor, crescendo como o amor que escolhemos alimentar todos os dias. E assim foi que Gabriel Mendonça, que entrou numa floricultura procurando flores para a mãe, encontrou muito mais do que imaginou. Encontrou Isadora, encontrou propósito, encontrou uma vida que valia a pena ser vivida. E Isadora Santos, que aceitou fazer um arranjo depois do horário por compaixão, descobriu que, às vezes, os melhores presentes da vida vêm disfarçados de gentilezas simples que oferecemos a estranhos que precisam de ajuda. No final, o arranjo mais bonito que fizeram juntos não foi nenhum dos que venderam. Foi a própria vida que construíram, pétala por pétala, dia após dia, com paciência, carinho e a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de florescer.